Olá, estamos aqui mais uma vez nesse seminário virtual, Pandemias, Passado, Presente e o Futuro, que é uma iniciativa da disciplina Geografia Política, Geografia Regional do Brasil 4 Amazônia, são ministrados no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e o nosso objetivo é trazer diversos pontos de vista sobre as implicações da pandemia associada à doença do Covid-19. Relembrando, nós já tivemos aqui o primeiro encontro com o professor Raul Guimarães, geógrafo, um grande especialista no tema da geografia da saúde, que apresentou de maneira brilhante a expansão da doença naquele momento, ainda no estado de São Paulo e também no Brasil. Depois tivemos um encontro também muito importante com a professora Maria Madalena Cavalcante, o Raul é da Unesp de Presidente Prudente, a Madalena Cavalcante é lá da Universidade de Rondônia, Federal de Rondônia, ela trabalhou conosco o tema das implicações na Amazônia. Essas apresentações anteriores já estão aí disponíveis nos links, é fácil de rever. E agora, para hoje, nós temos a presença da professora doutora Miriam Zahar, que é geógrafa, doutora pela Universidade de Barcelona, foi colaboradora da Universidade de Barcelona por muito tempo. Atualmente, ela coordena a revista Aracne, que é uma revista muito importante, que trabalha basicamente como que a geografia e os temas do ensino da geografia podem ser trabalhados na escala da internet, e é também membro muito ativa, secretária, inclusive, da rede Geocrítica, uma rede muito importante que os senhores devem conhecer, integra aí geógrafos ibero-americanos e talvez, certamente, um dos principais eixos de discussão da geografia em toda a Ibero-América. E a professora Miriam é grande conhecedora dos temas da agricultura urbana, dos movimentos sociais também, mas ela acabou de produzir um artigo importante, que depois eu vou disponibilizar também, principalmente para os alunos, na revista de Geografia Econômica, e a partir desse artigo, quando ela repercute a expansão do coronavírus e da Covid na União Europeia, e foi a partir desse artigo, então, que eu tive a intenção de contar com a colaboração dela. Eu agradeço realmente, professora, a sua disposição. Sabemos que estamos aqui 5 horas antes, aí já é noite, né, em Barcelona, já tem pouco mais de 20 horas, então é realmente um prazer poder contar com a sua disposição, inclusive num horário fora do padrão, digamos assim. De qualquer modo, muito obrigado pela presença. Nós temos usado a seguinte estratégia: é uma exposição em torno de 20, 30 minutos, e a partir daí nós abrimos então para questões junto aos estudantes e quem mais estiver colaborando e assistindo conosco aqui ao seminário. Então, professora, é um prazer recebê-la e a palavra é sua. Boa tarde, Wagner, boa tarde aos demais participantes. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe o convite para participar de um debate cujo tema nos concerne a todos, seja no plano pessoal, no plano acadêmico. Eu tive a oportunidade de ver os vídeos das sessões anteriores e enfatizo as oportunidades de pesquisa e de análises do contexto que estamos vivendo, tanto na geografia quanto nas demais ciências. Na minha intervenção eu vou tratar basicamente da Covid-19 na União Europeia, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena introdução, uma introdução mais vinculada à questão geopolítica do momento atual. Por que isso? Porque essa pandemia está alimentando algumas tensões já existentes nesse campo, né? Nós temos ali como os dois principais atores, digamos, os Estados Unidos e a China, né? Que já desde 2017, quando Trump assume o poder, tem acirrado, digamos, as discussões, né, uma tensão muito forte, ao contrário do que havia acontecido anteriormente com Bush e Obama, que haviam melhorado bastante essas relações, digamos, e que agora estão muito tensas, né, acusações, etc. Eu gostaria de comentar rapidamente como esta pandemia está alimentando essas tensões, digamos, né, e recrudescendo, inclusive, as mesmas no âmbito discursivo, tá? Com a troca de acusações mútuas sobre a origem da pandemia, por exemplo, do vírus da pandemia, por exemplo, né?
E aí, para citar um exemplo, os discursos de Trump, temos os discursos de Trump, né, se referindo ao vírus, né, a este vírus como um vírus chinês. E temos a resposta de Pequim, afirmando que foram as tropas estadunidenses que levaram o vírus à China durante os Jogos Militares Mundiais que ocorreram ali em outubro de 2019. E aí, em seguida, a defesa estadunidense dizendo que nenhum dos que participaram dos jogos nenhum deles apresentou qualquer sintoma da enfermidade, né? Então, eu gostaria de fazer algum comentário rápido, né, o porquê dessas discussões, principalmente, né, com relação à China, né? A conclusão que se pode chegar, segundo vários especialistas, é que o governo chinês está tentando transformar a Covid-19 em um aliado importante na recuperação da confiança dos seus cidadãos, que questionam a gestão da crise, principalmente os erros cometidos durante o surto inicial. Calcula-se, por exemplo, que durante o mês de dezembro de 2019, durante os 25 ou 30 dias que o governo chinês demorou para avisar a Organização Mundial da Saúde que se tratava de uma epidemia, 5 milhões de pessoas transitaram entre as áreas mais contagiadas, com maior número de pessoas contagiadas, e outras províncias chinesas, né? E, além disso, mais ou menos uns 500 mil chineses viajaram ao exterior. Então, foi uma grande responsabilidade do governo chinês. Então, ele justamente quer recuperar o seu prestígio, e lançou, tem uma propaganda institucional muito forte, onde ele destaca principalmente os erros cometidos pelas democracias ocidentais, infravalorizando o potencial do vírus, levando ao colapso dos sistemas sanitários, à desaceleração econômica sem precedentes, que é o que está acontecendo na Europa. Então, tudo isso com o objetivo de convencer o seu público que as medidas que ele tomou foram as mais corretas possíveis e evitaram uma catástrofe para a China. E também, dentro desta propaganda institucional, está enfatizando muito a grande capacidade biomédica que está tendo a China para estudar ou tentar descobrir uma vacina, para os testes rápidos, etc. O que ele obviamente, está omitindo é que uma grande quantidade, por exemplo, dos testes que ele está vendendo aos países europeus não tem a confiabilidade mínima. Para citar um exemplo, o Reino Unido devolveu 1.500.000 testes há 2 semanas atrás, porque não apresentavam a confiabilidade. Então, é isso, né? A China está tentando divulgar, impulsar com grande agressividade, inclusive, né? Foi o que assegurou Josep Borrell, que é chefe da diplomacia da União Europeia, dizendo que a diferença dos Estados Unidos, eles são um sócio confiável, né, viável e confiável. Quer dizer, é toda uma tensão aí geopolítica que temos muito interessante, até para estudar melhor e aprofundar, que já vinha ocorrendo, né, e que está se aprofundando agora com esta pandemia. Bom, essa breve introdução, eu gostaria de entrar no contexto agora europeu. O europeu também, na Europa também, a Covid-19 encontra a União Europeia com alguns problemas geopolíticos. Nós temos, por exemplo, a crise dos refugiados na Europa, em função da guerra na Síria, e em conflitos em outros países africanos e asiáticos, a solicitação de asilo, por exemplo, em 2015, mais ou menos 1 milhão de pessoas, de refugiados, entraram na União Europeia, e 90% deles pediram asilo. E, claro, isso gerou uma tensão política entre os governos dos Estados-membros, que estão divididos entre os que querem ou aceitam acolher esses imigrantes, esses refugiados, e os que não estão dispostos a fazê-lo,
que são principalmente os países do leste europeu, encabeçados por Hungria e pela Polônia. Tá? Então, é um momento de tensão aí, né? E que essa questão da crise se conseguiu resolver, ao menos por enquanto, digamos, quando, em 2016, a União Europeia ofereceu uma ajuda à Turquia de 6 bilhões e 700 milhões de dólares, com o objetivo de que ela mantivesse aí esses refugiados, se transformando desta forma num escudo europeu. Quer dizer, e também uma outra questão que eu gostaria de falar, que está vinculado diretamente, gostaria de comentar o que é importante, está vinculado diretamente a uma relação entre a União Europeia e a China, né? E é justamente a nova Rota da Seda, que eu creio que muitos de vocês já ouviram falar, né? É um grande plano estratégico da China, que compreende a construção de uma rota de transporte ferroviário transcontinental de mercadorias, mas de passageiros também, entre as regiões ocidentais da China e o mercado e a Europa, né? Estimulando desta forma o desenvolvimento industrial dessas regiões e abrindo o mercado europeu para elas, né? E dizer que é importante dizer também que esse projeto adquire uma importância estratégica para a China, justamente em função das tensões comerciais que está tendo com os Estados Unidos. Eu creio que essas questões são muito pontuais, não pretendo me estender aqui, mas realmente são questões que jogam, né? E a China agora está tentando desenvolver o máximo possível o seu papel diplomático aí com a Europa, justamente tentando se beneficiar no futuro desta situação. Tá? Com relação à crise da Covid-19 na União Europeia, eu inicio dizendo o seguinte, que tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a União Europeia tomaram decisões muito tardiamente. Tá? Me refiro isto à crise que já começou na Europa no final de fevereiro. Primeiramente com a Itália, depois a Espanha, a França e etc. Tá? A própria a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada, no dia 16, agora de abril, pediu desculpas à Itália. Pediu desculpas por não ter conseguido atender os seus pedidos, né, suas reivindicações a tempo, né, provocando um verdadeiro colapso. A análise que eu vou fazer acompanhando um pouco cronologicamente, para a gente chegar, para poder mostrar melhor, né, como se deram os impasses, né, em função dessa situação, digamos, de pânico, de estresse, de crise, né, que gerou a chegada rápida do vírus de forma silenciosa e quando se apresentou realmente bloqueou todo o sistema sanitário, né? De saúde, perdão, aqui sanitário, para o Brasil de saúde, né? Então, comentar, por exemplo, que no dia 10 de março, o Conselho Europeu se reuniu, já prevendo que haveria que atuar nesse sentido, e priorizou 4 áreas distintas, né? Conter a propagação da pandemia, do vírus, né, principalmente, garantir o abastecimento dos Estados-membros de equipamentos médicos e produtos de saúde, né, apoiar as investigações a favor, né, para se encontrar uma vacina, e também adotar algumas medidas econômicas fiscais, tá? Isso foi no dia 10. No dia 11 de março, vou me deter aqui no último mês, porque foram questões, assim, muito importantes, que eu acho que é importante frisar. No dia 11 de março, tá? Quando a Europa, principalmente a Itália, mas também já a Espanha já começava esse processo, né? Mas principalmente a Itália já é um foco muito importante, a Organização Mundial da Saúde considerou a Covid-19 uma pandemia. Tá? Quer dizer, somente nesse momento, quando a Itália já estava numa situação muito complicada. Tá? Eu estou justificando agora a minha afirmação inicial, dizendo que tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a União Europeia atuaram de forma tardia, certo?
No dia 11 também, a Itália já estabelece o confinamento geral, né, bem antes que a Espanha, alguns dias antes, os colégios já se haviam fechado no dia 4 de março. Tá? No dia 12, Trump cancela todos os voos entre a União Europeia e os Estados Unidos, tá? E a partir desse cenário e da expansão rápida, né, do vírus, e frente à débil atuação da União Europeia, os governos dos Estados-membros mais afetados, né, se empoderaram e começaram a tomar medidas urgentes. Tá? Então, nós temos aí principalmente a Itália e a Espanha. No caso da Espanha, nesse momento, no dia 13 de março, nós estamos falando de um mês e 5 semanas atrás, o total de casos positivos eram de 4.200, já haviam 112 falecidos. Então, aí o Conselho de Ministros se reuniu e decretou o estado de alarma para todo o território nacional. Isso está previsto na Constituição, no seu artigo 116. Inicialmente, a duração eram 2 semanas, mas se prorrogou 2 vezes e agora se prorrogará uma terceira vez. Provavelmente estaremos assim até o dia 10 ou 11 de maio, isso é o que está previsto. Tá? Então, aí começam as medidas restritivas, né? A restrição de mobilidade, a suspensão das aulas, e se estimula o ensino à distância, e a televisão, aqui a televisão pública adquire um papel importante, porque passa a incluir na sua programação, repito, programas especiais para estudantes, tá? Em diferentes níveis, em diferentes horários. E o fechamento, de uma forma geral, o fechamento de todas as atividades não essenciais, estimulando o teletrabalho. Tá? Isso foi no dia 13. No dia 19, quando a Europa já era um centro importante, o foco importante da pandemia, né, e que muitos países, dos 27 países, muitos já haviam retomado os controles das suas fronteiras internas, né, da União Europeia, né, só neste momento é que o Conselho Europeu, através de uma videoconferência, decide, pela primeira vez, depois que a União Europeia foi criada, e de forma tardia, repito, né, fechar as fronteiras exteriores, tanto aéreas quanto terrestres, somente neste momento. Tá? E aqui eu faço um parêntese, né, para uma rápida reflexão, né, a contradição desse processo. Né? Quer dizer, é necessário o fechamento de fronteiras, o isolamento de territórios, acotar espaço, territorializar, com o objetivo de frear uma pandemia ocasionada justamente pelo um processo contrário, quer dizer, o intenso fluxo de mobilidade, seja ele através para viagens de negócio, turismo, eventos, etc. Tá? É a contradição do próprio processo. Tá? Então, no dia 17, estamos falando do dia 13, no dia 17, ainda sem apoio da União Europeia, Pedro Sánchez, é o primeiro-ministro, chefe de governo espanhol, disponibilizou 200 bilhões de euros, mais ou menos equivalente a 20% do PIB espanhol, tá? Para reforçar alguns setores mais debilitados, digamos, né? Então, por exemplo, permitiu que as empresas pudessem suspender temporariamente o contrato de trabalho, né, dos seus empregados, e ele se dispôs ao que aqui se chama um ERTE, e ele o Estado se coloca à disposição para assumir o pagamento do salário, 75% do salário desses trabalhadores, agilizar o pagamento do seguro-desemprego, apoiar as pequenas e médias empresas, tá? Proibir o corte de suministros básicos, água, eletricidade, gás, comunicação, né? E também apoiou uma moratória no pagamento do financiamento da casa própria para as famílias mais vulneráveis, sempre em consideração, né, para toda a população, para as famílias mais vulneráveis. Tá? Bom, em meio a todo esse processo, comentar a questão da crise que ocorreu no sistema de saúde espanhol. Primeiro, que é importante levar em consideração que os contágios que ocorreram antes do estado de alarma.
é óbvio, né? Que foi justamente a partir do dia 15 de março, foi antes. Nós tivemos aqui atos multitudinários no Dia Internacional da Mulher, e cremos que isso colaborou de alguma forma para a expansão do vírus. Tá? Outro detalhe importante a comentar é que os contágios abrangeram a pessoas de um amplo espectro, né? Desde ministros, presidentes de comunidades autônomas, seus secretários, pessoas influentes como professores universitários, poetas, músicos, etc. Tá? Eles também faleceram em função do Covid-19, mas o maior número de falecidos foram justamente os idosos. Os idosos que viviam aqui se chamam residências, são as casas de repouso, públicas e privadas, né, e que foram contagiados tanto por seus familiares, que foram visitá-los sem saber que estavam contagiados, como pelo próprio pessoal que trabalha nessas residências e que não sabia que estavam contagiados, né? Então, aqui, as primeiras 3 semanas da expansão do vírus, que se pode considerar mais ou menos do dia 15 de março, ou 10, 12 de março, até agora início de abril, foram semanas muito complicadas, de muita saturação nos hospitais, principalmente nas UTIs. Tá? Houve isso, e essa saturação, essa crise, digamos, no sistema de saúde, foi provocado principalmente pelo grande número de doentes e também pela falta de equipamento. Isso é importante sublinhar, né, que não estávamos preparados para esta pandemia. Isso é muito importante. Faltou proteção para os trabalhadores de saúde e faltou também os respiradores pulmonares que poderia ter salvado a vida, provavelmente, de mais pessoas, né? Bom, diante dessa situação, o que o governo fez? O governo espanhol fez, né? Claro, sabemos que a falta de material ocorreu justamente em função da nossa dependência da China, né? A nossa dependência, em momentos de crise, é muito difícil importar. Então, esse é o primeiro aspecto, né? E o segundo aspecto foi a própria falta de apoio, falta de agilidade, mais que de apoio, de agilidade da União Europeia para facilitar todo esses produtos básicos, digamos, né, para atender essa crise, ok? Também é importante colocar que, principalmente a Itália, a Espanha também, a França, né, mas principalmente a Itália, no primeiro momento, em função de toda essa crise, de toda a saturação dos hospitais, né, tanto a Itália quanto a Espanha, pediu ajuda internacional, pedimos ajuda, os governos pediram ajuda internacional. Então, a Itália, por exemplo, recebeu material sanitário de vários países europeus, médicos, enfermeiros, entre eles, e não europeus também, entre eles Cuba, China, Canadá, etc. A Espanha solicitou ajuda à OTAN, recebeu umas carilhas da China. A França também, esteve na França expertos, né, em epidemiologia, né, provenientes da China, enfim, né? E aí entro com outra questão, né? Por que a China está ajudando a Europa e outros países também, né? No caso da Europa, segundo alguns expertos, é porque há uma guerra econômica e política aberta para dominar o mercado europeu. E China está, como diz o jornal Confidencial, movendo ficha com o coronavírus. Quer dizer, tentando melhorar as relações internacionais, né, com esses países para poder aproveitar futuramente. Thomas Gomard, diretor do Instituto Francês de Relações Internacionais, afirma que a crise do Covid-19 está permitindo à China alimentar seu dispositivo diplomático, parcialmente construído no contexto da nova Rota da Seda. Tá? Então, essa pressão hospitalar muito forte levou a um grande número de profissionais a contagiar-se, né? Só para que vocês tenham uma ideia de como a situação foi grave, no dia 22 de março eram 3.500 profissionais da saúde contagiados, 3.500. 5 dias depois, no dia 27 de março, eram 9.500. Tá? 31 de março já eram 12.000 os contagiados. Tá? Eram 14% do total de contagiados na Espanha.
Hoje nós temos mais de 26 mil profissionais da saúde contagiados, tá? 20% do total, e 28 falecidos, principalmente médicos, ok? Tá? E aí se tomou várias atitudes de hospitais de campanha. Em Madrid se construiu uma instituição feiral com 1.500 camas, outras cidades fizeram o mesmo, se construíram 17 hospitais de campanha, alguns hotéis também se disponibilizaram a transformar-se em hotéis medicalizados, né, onde ficariam os pacientes em observação ou em processo de alta. Madrid e Barcelona têm alguns hotéis nessa situação, tá? E, com referência à falta de material e de equipamentos, o governo espanhol começou a estimular algumas empresas internas para que elas começassem a construir as máscaras, todo o material de proteção, ou inclusive os respiradores pulmonares, e foi o que aconteceu. Várias empresas espanholas se reestruturaram produtivamente para atender essa demanda. Não vou entrar em detalhes, mas foram várias mesmo. Tá? Bom, para resolver isto, há uns 10 dias atrás, mais ou menos antes também, mas que realmente se tornou efetivo, uns 8, 10 dias atrás, se começa a desenvolver os testes, né, os testes, tá? Existem os testes para detectar o vírus, né, o maior número possível de pessoas, né, se crê que, inclusive as que não apresentam sintomas, se crê que isso abreviaria o período da crise, tá? Mas aí temos um detalhe, né, que, segundo os expertos, nenhum teste possui uma fiabilidade ou uma confiabilidade de 100%, nenhum, tá? A Espanha está adotando principalmente o PCR, que tem 80% de confiabilidade, 80%. Agora, neste momento, se está conseguindo aplicar 40 mil testes por dia, agora, tá? Mas há uma semana eram 20 e anteriormente eram poucos. Até agora se calcula que se aplicou mais ou menos quase 1 milhão de testes, 950, 960 mil. E nós temos os testes rápidos também, que o resultado sai em 15 minutos, mas a confiabilidade é muito menor. Então é o seguinte, já havia acontecido tudo isto, tá? Quando no dia 30 de março, a União Europeia, depois de várias reuniões com chefes de governo, os chefes de governo dos Estados-membros, ministros de assuntos exteriores, da Fazenda, Agricultura, etc., já havia acontecido tudo isso quando a União Europeia libera os fundos de coesão, os fundos de ajuda, no momento em que vários países já estavam totalmente colapsados, já haviam tentado resolver sozinhos praticamente ou com pouca ajuda a sua situação. Para ter uma ideia, no dia 30 de março, a Espanha já tinha 85 mil contagiados, mais de 6 mil casos novos cada dia. Em alguns dias chegou a 8 mil cada dia. 12 mil trabalhadores da saúde contagiados e 7 mil falecidos, uma média de 800 por dia. Uma situação muito drástica. Nesse momento que eu digo, né, que a União Europeia demorou muito para tomar as medidas, né, e evitar, digamos, quem sabe parte, ao menos, desta crise ou desse colapso. A Itália, nesse momento, no dia 30 de maio, já tinha 100 mil casos e mais de 11 mil falecidos. A França, 40 mil casos e 2.600 falecidos, enfim, né. Bom, agora, a partir das medidas da União Europeia, libera fundos comunitários, fundos de solidariedade, para investir nos sistemas de saúde, medidas de prevenção, investigação contra uma vacina, assistência aos cidadãos mais vulneráveis, recuperação da economia, tudo fica bem mais tranquilo. E faz com que, também permite, digamos, né, que os governos tomem mais medidas, né, vinculadas, como é o caso do governo espanhol, vinculada principalmente aos mais vulneráveis, sejam empresas ou sejam
indivíduos, né? Então, ajuda aos trabalhadores temporários que não teriam direito ao seguro-desemprego, as empregadas domésticas, moratória para os autônomos pagar a previdência social, a suspensão dos despejos, isso é muito importante, tá? Então, questões que foram tomadas neste momento. Bom, com referência às consequências econômicas, né, de toda essa crise para a Europa, tá? Apesar de todas essas medidas, se prevê uma crise muito forte para este ano, né? Dizer que essa crise não só é devido ao confinamento, né? Já havia boa parte de todo esse processo já vinha ocorrendo desde janeiro, quando ocorre uma ruptura das cadeias de fornecimento na China, em função da expansão desta pandemia, né? E as indústrias europeias já começavam a diminuir a sua produção, né? Posteriormente, aí vem o confinamento, né? Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, tá? Claro que aí fecham as atividades, né? Que não são essenciais, e aí realmente acentua a questão, tá? Segundo o Goldman Sachs, um dos maiores grupos de inversão de valores do mundo, a eurozona, que deveria ter um crescimento de 1,4% esse ano, sofrerá uma contração econômica de aproximadamente 9% este ano, em 2020. Se prevê uma recuperação entre 8% e 9% para o próximo ano, dependendo de cada país e de como ele foi atingido pela crise. E aí, como consequência dessa desaceleração econômica, nós temos repercussão imediata, que é no aumento do número de desempregados, tanto na Espanha quanto em outros países, tá? E é justamente por isso que alguns países, principalmente os que foram atingidos de forma mais contundente por essa pandemia, estão defendendo uma espécie de plano Marshall, um plano, né, de reativação econômica. Não existe um acordo, alguns países pedem, como os mais atingidos, e outros, como os Países Baixos, ainda se opõem. Tá? Outra questão, que também está vinculada a essa, é que os países que mais sofreram com esta crise estão defendendo a criação de eurobônus solidários, né? Aonde todos os países garantissem, né, esses títulos, seriam títulos, e que poderiam utilizar os países que realmente o necessitassem, correto? Eu gostaria agora de comentar alguma coisa sobre dados, tá? É o seguinte, eu no início até comentei com Wagner esses dias, que eu preferia até não mostrar nenhum gráfico e tal, justamente por quê? Porque às vezes nós detemos a comparar um país e outro, né, em função do número de falecidos e não, etc., né, tá? E, na verdade, isso é muito complicado, isso tem sido debatido muito essa semana aqui, porque cada país adota a sua metodologia, tá? Adota a sua metodologia. Por exemplo, né, alguns países, a Alemanha é um caso, né, mas existem outros também, que computam somente os falecidos pela Covid-19, os falecidos como deverão ter feito o teste, ter realizado o teste, tá? Só realmente comprova que faleceu em função deste vírus, correto? Tá? Mas e aí? E aí se não há teste suficiente? Tá? As pessoas que falecem em suas casas, em suas residências, ou que inicialmente onde não haviam testes, quer dizer, não são computadas, né? Então é uma questão a ser analisada, né? Outra questão que eu coloco aqui, que está sendo discutido muito aqui por vários governos, eu não sei se chega isso no Brasil, eu creio que sim, é que se está se questionando o número de falecidos na China, tá? Quer dizer, os governos não estão acreditando que realmente tenha sido um número tão pequeno, 4 mil e poucos, menos de 5 mil falecidos. Nós estamos vendo a realidade aqui e vemos que realmente a situação é muito mais grave e que provavelmente ali faleceram muitas pessoas mais. Tá?
Exposto isto, então, eu gostaria de tentar passar a... Eu não sei se eu esgotei meu tempo. Não, fique à vontade, Miriam. Eu vou tentar, vamos ver se consigo. Só compartilhar agora. Só um momento. Já está compartilhado? Eu tenho que começar de novo, vamos ver. Uma ventana. Compartilhar de novo, não está compartilhado, não. Não. Cancelar. Não está aceitando. Que pena. Tenta compartilhar parte da tela, como foi o que nós fizemos da outra vez, né? Sim, Dá a estou opção de tentando, mas não me permite. uma janela, não deu certo? Uma janela? Deixa eu abrir de novo. É funcionado, né? Vamos ver se Só dá um certo. momento. Não, não me permite. Na apresentação. Fica complicado. Vamos ver. Uma ventana. Agora. Compartilhar. Agora. Sim? Vocês estão... Vamos ver. Sim? Tá. Então, aqui apresento, vou fazer um pouco de forma rápida, né, os casos confirmados pelo SARS-CoV-2, né, que é o vírus, contagiou até o dia 20 de abril, hoje são dados atuais, né, mais de 2.400.000 pessoas em todo o mundo, né, e cobrou a vida de mais de 165 mil. E aqui são os países mais afetados, nós temos... uma ideia, realmente, os Estados Unidos está lançado, digamos, né, com um grande número de afetados, né, e a Espanha vem em segundo lugar, acompanhando da Itália. Observem, por exemplo, que a Itália, vou colocar aqui, né, a Itália, apesar de ter um número menor de afetados, né, tem um número maior de falecidos que a Espanha, certo? Tá? O número de recuperados, só para comparar, né, o número de recuperados também na Espanha é maior que na Itália, correto? Tá? E a França, apesar de ter um número considerável de contagiados, ainda tem um número menor de mortos, né? O detalhe aqui, o que mais chama atenção é a Alemanha, né? A Alemanha, um pequeno número de falecidos, aí o grande número de recuperados, ou de curados, certo? E o Reino Unido, depois nos próximos gráficos vai aparecer, o Reino Unido, ele começou o processo, né, a expansão, bem depois. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Reino Unido. Tá? Aqui, mostra de forma melhor, né? Dá para comparar um pouquinho, né? Vejam como foi a expansão, né? Do número de casos na Espanha, se pode comparar com a Itália, que foi de forma bem mais lenta. Aqui nós chegamos a 8 mil e algum dia a 9 mil casos por dia, diários, né? A Itália foi menor, mas agora parece que o descenso também está sendo mais gradual, digamos. Aqui nós temos o caso na Alemanha, na França, e temos o Reino Unido, que começou bem depois. Veja, enquanto a Espanha começou os casos, os primeiros casos detectados foram no dia 6, 7, né? A Itália foi bem antes, no dia 26, 27, e vejam como o Reino Unido no dia 12, né? 12 de março. Então, aí a gente vê uma diferença bem grande, né, de início, digamos, do número de casos, da crise, se pode dizer, né, em os diferentes países. A nível de Espanha, nós temos essa situação hoje, também são dados de hoje, observamos como o incremento era maior no início de abril, né, e como agora passa a ser menor. Ok? Os casos diários confirmados, o mesmo gráfico da primeira, onde havia a primeira transparência, onde havia a comparação, só que agora, né, que se observa, né, veja como a doença, né, como o vírus ataca rapidamente. Aqui deve ser problemas de contabilizar dados, hein? Porque aqui deve ser mais... E agora, como vai diminuindo devagarinho, quer dizer, como sube rapidamente, chega a este patamar e como vai descendo de forma muito lenta, hein? Desce, sobe de novo, algumas caídas bruscas pode ser em função da contabilização de dados.
Tá? E aqui nós temos o número de falecidos. Né? Vejam como ela cresce rapidamente a partir do dia 18. De 18 de março, nós temos aqui, veja, até o dia 2 de abril, um incremento incrível no número de falecidos diários, hein? Diários, quase 1.000 pessoas cada dia. Depois começa uma diminuição em função justamente das melhores condições do sistema, que vai se adaptando, mas também do isolamento. O isolamento é muito, está sendo muito importante na Espanha. Tá? E agora vejamos como, né, esse aqui pode haver sido um problema de contabilização de dados. Pode ter sido ou não. Hoje nós estamos com 399. Então, veja, o caso, o dia com o maior número de casos foi de 950 e hoje estamos com praticamente 400 falecidos. Tá? Aqui, outro dado que eu gostaria de compartilhar com vocês é os casos acumulados e os pacientes recuperados. Nós já temos um grande número de pacientes recuperados e isto é muito bom, é muito significativo. Tá? É um pouco, está nos mostrando um pouco que tem saída, né? E aqui, os casos confirmados, né? Então, primeiramente, os casos pensando na faixa etária da população. Então, bem menor entre crianças e nos adultos vai aumentando à medida que eles vão se tornando mais idosos, certo? Mulheres, homens, é similar, tá? E aqui nós temos o número de mortes, e aqui sim que se observa, né? Que a partir dos 70 anos, tá? 60 também, né? Há muitos médicos, trabalhadores, né, do sistema de saúde faleceram com 60 e poucos anos, hein? Tá? Quer dizer que não é a partir dos 70 somente, não dá para confiar nisso, não. Então, a partir dos 70 e 80, entre 70 e 80, o maior número de mortos. Tá? Não quer dizer que anteriormente não ocorreu, porque ocorreu. Tá? Nós tivemos só para ter uma ideia, nós tivemos uma médica que faleceu com 28 anos. Correto? E aqui, só para ter uma ideia, a situação na Espanha. Né? Madrid foi o primeiro foco, logo depois do Dia Internacional da Mulher, no dia 9 e 10, já Madrid está uma situação bem complicada, tá? 56 mil, né? E aqui nós temos Catalunha em segundo lugar, correto? E aqui nós temos o número de mortos, de falecidos. Aqui é 7, não se vê muito bem, mas é um 7. 7 mil Madrid e Catalunha 4 mil. É importante dizer que Catalunha, o processo começou depois que Madrid, alguns dias depois, tá? De forma mais lenta. Então, por isso, Catalunha, a situação hoje, Catalunha está pior que Madrid. Madrid já está, o número de casos, de falecidos e de pessoal na UTI é bem menor que Catalunha. Tá bem menor. Okay? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ok? Bom, voltando, deixa eu ver se eu consigo deixar de mostrar a pantalha, é isso? Ok. Sim? Seria isso, e eu estou disposta, depois, se você me permitir, no final, eu comentarei alguma coisa sobre as repercussões desta crise toda, tá? Mas agora eu gostaria de ouvir os seus comentários, as perguntas dos demais participantes, né? Para a gente fazer um pouquinho de diálogo, digamos, né? Muito obrigado por enquanto, Miriam. Acredito que foi muito estimulante e importante a sua apresentação, porque ela permitiu aí aos alunos terem contato com uma realidade que é próximo e distante, né? No mundo globalizado e com a vinculação das informações, de alguma maneira nós temos algum contato do que se passava na Europa, mas é evidente que uma análise de uma geógrafa que vive pelo menos há 20 anos, se não sou ruim, está muito perto disso, tem uma vivência de todas as crises europeias, etc., é evidente que isso torna muito mais rico, né? Eu agradeço especialmente esse levantamento estatístico que você trouxe ao final, que é de fato muito importante e que, do meu ponto de vista, quando nós espacializamos, né, a doença, ela mostra claramente e reafirma a importância dos centros urbanos, especialmente as grandes metrópoles espanholas, no caso, né, pegando aí Madrid, Barcelona, e se eu entendi bem, lá ao sul deve ser Sevilha, eu imagino.
Sim. pelo que você viu, imaginei. Então, quer dizer, a rede urbana espanhola é claramente cartografada a partir da expansão do vírus, o que remete, de algum modo, à própria fala do Raul Guimarães, nosso primeiro encontro. E também, se você me permite, o início da sua fala foi muito estimulante, muito interessante, e eu estou falando um pouco com ela, pessoal, para que quem quiser fazer questão, por favor, se inscreva aqui pelo chat, a Maria Luísa nos ajuda, assim, né? E a gente vai abrir a palavra, ou se quiser fazer pergunta por escrito, não há problema nenhum. E nós vimos também naquela reunião, ainda lá com o Raul, já 2 semanas atrás, que a China, de fato, ela tem, nesse momento de crise, uma oportunidade de aumentar aquilo que na literatura se chama de soft power, ou seja, o poder brando, né? Na medida em que ela, de alguma maneira ou de outra, acaba tendo uma atitude, entre aspas, né, de cooperação. É claro que não há neutralidade nesse tipo de ação, mas, por exemplo, ao enviar equipamentos para a Itália, acho que até para a Espanha encaminhou, Sim. evidentemente que isso aumenta o seu prestígio, né, e o tipo de poder que a China, de fato, nunca conseguiu exercer. Há uma, enfim, uma dificuldade da China em poder exercer esse poder mais brando, e, de fato, essa é uma oportunidade que acaba, de uma forma ou de outra, permitindo esse tipo de ação. Até quando isso vai durar é uma pergunta que nós não sabemos, e até quando também nós não teremos uma resposta estadunidense a esse avanço da China na União Europeia. Essa é uma questão interessante. E aí, se você me permite fazer um comentário, já que nós estamos na disciplina de geografia política, do meu ponto de vista, o Brexit, nessa altura, atrapalhou muito os planos do Trump, né? Porque é justamente a perda do principal parceiro estadunidense na União Europeia, que era o Reino Unido, permitiu esse vazio de poder, e aí a China entra com uma potência já de fato e consegue, do meu ponto de vista, influenciar e ter aí, certamente, eu concordo com você, uma disputa pelo mercado europeu, que não é pequeno, são mais de 200 milhões de pessoas com elevado poder de consumo, enfim, então nós estamos falando de um mercado importante, ainda mais num contexto que você citou muito bem, onde ela vive uma guerra comercial declarada, né, com os Estados Unidos da América. Então, de fato, abrir mais um mercado nessa conjuntura que vai ser necessária, né, de abrir mercados para você tentar sair da crise, é de fato uma alternativa para a China, né? Enfim, eu estou fazendo alguns comentários aqui. Eu queria, enquanto o pessoal se estimula a fazer questões, que você comentasse dois aspectos. Um deles é qual foi o critério para definir famílias vulneráveis. Isso é muito interessante, porque é claro que você pegar em euro e converter para o real, a gente sabe que não é comparável, mas em termos de faixa de renda, etc., como é que foi definida essa faixa, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, por exemplo, o governo federal queria dar R$ 200 para cada família, a esquerda se articulou e a partir daí conseguiu triplicar esse valor, são R$ 600 por família, podendo chegar até R$ 1.200, o que daria em duas contribuições, se dois membros conseguirem, pouco mais de um salário mínimo na moeda brasileira, né? Não sei se chega a um salário mínimo, como é que está posta essa questão, né? Enfim, e a outra questão que eu gostaria que você comentasse também, a semana passada os ministros de meio ambiente da União Europeia encaminharam uma carta, você deve ter certamente visto, né, retomando o Pacto Verde, que foi elaborado pelos ministros de meio ambiente para as mudanças climáticas, e dizendo que justamente essa poderia vir a ser uma alternativa para a reconstrução europeia a partir da agenda ambiental, que é o que eu tenho defendido e preconizado também. Eu tenho clareza que o mundo não será mais o mesmo, mas também não vai ser de um dia ou outro que o capitalismo vai deixar de existir, as coisas vão se resolver. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de nós pensarmos outras formas de organização da vida, e acredito que a União Europeia, com o Pacto Verde, você possa comentar um pouco sobre isso aí. Tá certo? Então, enquanto a professora Miriam comenta essas questões, nós vamos aqui vendo as questões. Alguém tinha pedido, mas depois eu passo a palavra para o Cássio. Por favor, então, Miriam, depois para o Henrique. Ok. Bom, com relação ao critério, é o seguinte: o governo espanhol, inicialmente, antes que a União Europeia aprovasse as medidas, que foi somente 30 de março, ele já estabeleceu uma ajuda mínima de 430 euros, seria mais ou menos a metade do salário mínimo, aqui está 850, 900, me parece, 900 euros, 430, uma ajuda mínima para as pessoas que provassem que não tivessem outra renda. Pessoas que não provassem que estavam desempregadas, enfim, que tivessem perdido o emprego, que não tivessem outra renda, né? E agora, o que se está fazendo se está estudando uma renda básica.
Uma renda básica que, inicialmente, nesse momento, está se colocando como 500 euros. Tá? 500 euros. Também, claro, vai ter que se triar, ver realmente os que necessitam, né? Inclusive, se está se questionando bastante como, né, da onde vai se retirar da onde vai sair esse dinheiro, né? Quer dizer, qual é o orçamento, é um orçamento importante que vai ter que se destinar e da onde vai sair. Então, realmente, é algo que está sobre a mesa, está se discutindo agora, e vamos ver se dentro de uma semana, mais ou menos, já se tem alguma resposta. É um processo que está em andamento e tal, e que, em função disso, né, está se resolvendo agora nesse momento. Okay? Não será, no início não se prevê um salário mínimo. Né? Nós temos que pensar que um salário mínimo na Espanha rende muito mais do que um salário mínimo no Brasil. Tá? Os produtos alimentícios, a nível de comparação, né, são bem mais baratos, se comparar com o salário mínimo de 900 euros, do que realmente são no Brasil, né? Então, não se pensa no salário mínimo, mas sim uma renda mínima básica, e seria em volta de 500 euros, mas se está discutindo ainda. Né? Quanto ao Pacto Verde, você me diz, né? Sim, realmente está na mesa, está se começando a discutir essa questão, né? Só para adiantar um pouco o que eu ia comentar antes, uma das questões, talvez, que eu creio que podem contribuir, aproveitar essa situação, por exemplo, e tentar trazer de volta, digamos, melhor trazer de volta, reestruturar a economia de cada país, né, e tentando recuperar algumas indústrias que estão na China e que são de produtos essenciais, né, produtos essenciais, produtos básicos. O governo espanhol e outros governos também estão pensando, porque está se questionando agora, a partir de agora, dessa crise, e ao finalizá-la também, eu creio que se continuará questionando o atual modelo, e que nós não podemos depender 100% dos produtos provenientes da China. Então, eu creio que, ao trazer as indústrias para cá, ao incentivar, porque vai ter que haver um incentivo muito grande, para que a economia europeia realmente consiga superar esta situação, e eu creio que aí se conseguirá realmente ativar, digamos, medidas que vão a favor, digamos, né, do meio ambiente, né? Eu creio, já está bastante divulgado, né, de como a produção de dióxido de carbono, a contaminação das cidades grandes, como diminuiu consideravelmente, tanto em Madrid quanto em Barcelona. Nós temos 64% da diminuição do dióxido de carbono, né? Então, não é questão de parar tudo, mas é questão de pensar em processos mais sustentáveis, tanto a nível de meio de transporte, enfim, há vários aspectos aí para levar em consideração, e eu creio particularmente, espero que a crise sirva para algo, né? E penso que pode haver realmente uma reestruturação produtiva, aonde, além disso, e provocada justamente por um Estado, né, pelas instituições, pelos Estados e pelas suas instituições, que é bem provável que adquiram, que saiam fortalecidas, né, que saiam fortalecidas de toda essa situação. Começa a se observar, começa a se analisar a importância do Estado, né, num momento de crise. Né? No momento de crise, quem é que realmente mantém tudo? É o Estado. É o Estado que tem que providenciar, que tem que socorrer os mais vulneráveis, e os que não são também, as empresas, né, o sistema de saúde, tudo. Né? Então, eu creio que realmente nós não vamos passar por isso sem mudanças, não sei se mais profunda ou menos profunda, mas eu creio que sim, que vai se replantear uma série de questões, e entre elas a preocupação com o meio ambiente. Excelente, Miriam. Passo a palavra então ao Cássio, que quer fazer a pergunta, e depois temos o Henrique e a Vitória, que vão resolver fazer por escrito. Então, por favor, Cássio, pode abrir o seu microfone.
Boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde, estamos. Pode falar, Cássio. Boa tarde, professor Wagner. Boa tarde, professora Miriam. Primeiramente, muito obrigado. E escutando, né, peguei desde o comecinho, então, escutando atentamente tudo que a senhora foi colocando, né, então, essa relação da China com a Europa, e também minha pergunta vai ser mais focada nas medidas tardias, né, que na União Europeia como um todo acabaram-se por tomar, né, como nós verificamos na cidade, foi verificado na cidade de Milão, né, ou em outros países, né, em função do número de mortos aí que ocorreu. E aí eu tive a oportunidade na semana de acompanhar uma entrevista onde uma militante, né, política, moradora da cidade de Paris, né, acredito que ela seja brasileira e hoje em dia ela mora em Paris, onde ela explicou bastante as diversas medidas repressivas, né, que o governo francês vem adotando na cidade de Paris com relação à população mais vulnerável e também a imigrantes árabes, né, imigrantes árabes e africanos, justamente em função da pandemia, né? Então, ele explicou questões como, por exemplo, o governo não está dedicando investimentos na saúde, mas, por outro lado, ele investe em tecnologia na área de policiamento, né, como drones, né, ou até reforço de equipamento militar, né? Então, ela explicou bastante isso, essa questão de medidas repressivas do governo francês na cidade de Paris, como uma forma de medidas draconianas, vamos assim dizer, né, para se evitar a pandemia, né? Então, em função de estudos, né, que eu venho fazendo já desde o ano passado, com o professor do departamento de geografia, outro professor Manuel, né, Wagner? Então, minha pergunta é assim, como veio se reparando agora na segunda década, né, estamos aí no começo da terceira década, né, do século XXI, como já se vem reparando agora na segunda década do século XXI, muito vem se falando a uma certa guinada à direita, né, da União Europeia, diversos governos, né, com partidos de extrema direita subindo ao poder, ou pelo menos políticos, né, com, assim, chamados de definitivamente da direita. Se essas medidas tardias que acabaram prejudicando, né, fazendo com que a pandemia ficasse forte, né, ganhar força, né, na região da União Europeia, tem algum tipo de relação com essa orientação política à direita, que vem se percebendo na União Europeia como um todo, ou pelo menos, né, está aqui como eu gostaria de enfatizar essa questão da orientação política à direita na União Europeia como um todo, nessa relação com a pandemia. Essa é a minha pergunta. Obrigada, Cássio. Obrigado. Por favor, Miriam, comenta. Bom, você, na verdade, colocou duas questões diferentes. Uma é a questão do controle repressivo, né? Bom, aqui a gente não detecta isso. O que a gente detecta aqui é que realmente o corpo de policiais, né, os diferentes corpos, as diferentes entidades que existem, né, municipal, estadual, federal, etc., estão controlando ao máximo a mobilidade com multas, tá? Com multas. Essas multas estão dadas por quê? Porque aí tem muitas pessoas tentando saltar, como se diz aqui, né, o confinamento, então isso realmente se está fazendo, né? A tecnologia está aí, e eu creio que cabe a nós, cidadãos, dizer até onde queremos, né? Por exemplo, tanto na China quanto na Coreia do Sul, principalmente na Coreia do Sul, se passou a utilizar um sistema muito, muito forte, muito intensivo de controle dos cidadãos, né? Quer dizer, se você se aproxima de alguém que está contaminado, se você já passou, quer dizer, aonde você vai, o teu trajeto, etc, etc. Aqui na Espanha não se está aceitando isso, tá? Hoje, por exemplo, se colocou, só para você ter uma ideia, uma notícia de hoje, que a comunidade da Catalunha teria previsto, se comentou,
de dar um carnê, um cartão, né, a cada cidadão, pois falando, comentando da sua situação, né, um carnê com chip, alguma coisa onde pudesse saber seus dados, se já foi, já passou a pandemia, o vírus, se não, enfim, algumas coisas da sua, né, própria, né, informações pessoais, desculpa. Então, na verdade, a população diz que não, que isso não, e vários expertos, e cientistas e tal, e pesquisadores, não, isso não pode ser. Então, é uma situação que está também sobre a mesa, né? Outra questão que você coloca, Cássio, que realmente é interessante, a questão da extrema-direita, direita e extrema-direita em alguns países da União Europeia, sim, tá? E é bem possível, em alguns casos, vou te comentar, a questão, em alguns casos, pode estar vinculada a uma espécie de xenofobia que se desenvolveu em alguns países, fomentada por um discurso bem interessado contra os imigrantes, né? Então, uma extrema-direita que diz, não, imigrantes não, que fiquem nas suas casas, etc, etc. Então, esses tipos de candidatos ou de políticos acabaram sendo eleitos, e nós temos aí, em alguns casos, né, uma direita ou uma extrema-direita, que realmente complica bastante algumas negociações. Nós, aqui na Espanha, tivemos, nas últimas eleições, né, um partido chamado Vox, que é V-O-X, aqui se lê Vox, né, e que conseguiu um número considerável de votos, tem uma boa representação e é um partido de extrema-direita. E é preocupante, isso é uma situação muito preocupante, né, em função pela xenofobia, né, que eles têm, que possuem, né, em direção a grupos mais vulneráveis. Eu citei o caso dos refugiados, mas existem muitos outros grupos que eles realmente, né, um sentimento um pouquinho estranho, quer dizer, que não aceitam, né, digamos. Está respondido, Cássio, sim? Vou comentar aqui, então, Miriam, obrigado. O Henrique Gil, ele cumprimenta pela exposição e pergunta se a Covid-19 pode acelerar o processo de desintegração da União Europeia, que ganhou impulso após o Brexit. E a Vitória, minha parente Ribeiro Pereira, também, ela comenta se nós podemos confiar no número de óbitos da Alemanha, considerando o alto número de óbitos dos demais países, você tratou disso de algum modo, e se ela soube que abriu-se o comércio parcialmente. Isso é verdade, a Alemanha tem um processo descentralizado, bem federativo, e algumas unidades permitiram sim a abertura do comércio, se isso pode afetar a população. Ok, a primeira pergunta, quem foi que fez a primeira pergunta? Como? Henrique Gil. Henrique. E a segunda, Vitória. Henrique, obrigada pela pergunta. Sim, alguns analistas estão colocando isto, que ela não vai ser, não seria desintegrada, seria enfraquecida. Né? Mas outros colocam que não, que é um processo de aprendizagem e que atuou tarde, mas atuou. Né? Atuou tarde, mas atuou. Né? Então, eu não creio que vai haver uma desintegração de nenhuma forma. O Brexit é o seguinte, a Inglaterra, o Reino Unido, sempre foi um sócio um pouco complicado, digamos, né? Sempre foi, né? Antes, Wagner comentou, né, dos Estados Unidos e tal, né? Sempre esteve mais aliado aos Estados Unidos que a União Europeia, enfim, né, e insistiu muito, sempre problemas e tal, e resolveu sair, bom, então, se quer sair, realmente que saia, né. Então, eu creio que a saída do Reino Unido não é realmente um sintoma de enfraquecimento da União Europeia, ainda que inicialmente pode-se pensar e colocar e tal, eu não creio. Né? Eu vejo os países, França, Alemanha, que são países muito importantes, depois vem Itália, Espanha, outros, Portugal e tal, Bélgica e tal, são países que estão muito coesos, né? Estão muito coesos e defendem, né, a União Europeia. Então, eu não creio que isso aconteça, Henrique. Né? Vitória, você me fala dos óbitos, é o que eu comentei antes, né? Na Alemanha se está considerando
somente os como falecidos pela Covid-19, somente os falecidos no hospital, né, e que tenha feito o teste antes, né, que tenha confirmado que realmente, né, foi por esse motivo. Caso contrário, não. Então, se questionam os dados, questionam. Né. Eu, por isso, no início, eu resisti, né, tá, toda essa polêmica aqui e tal, falei, mostro ou não mostro? Falei, bom, vou mostrar e explicar a situação. Então, até que ponto nós podemos nos basear? Eu creio que é uma referência, os dados são uma referência, são importantes, né? Mas cuidado com a comparação, né? Parece que a Alemanha conseguiu controlar bastante bem, né? Também tem um detalhe em tudo isso que é importante colocar, né? Que me parece, eu entendo assim, que os países, a Itália, por exemplo, foi um pouco pega de surpresa, né? Quer dizer, o vírus estava na China, depois esteve no Irã, e claro, e não esperávamos que chegasse tão rápido, e de repente estava na Itália. Né? E a Itália, então, realmente... E agora, a Espanha foi logo depois. A França, mais ou menos, mas não chegou ao que chegou a Espanha. E a Alemanha, mais tarde. Então, eu creio que os países que passaram por esse processo um pouco mais tarde tiveram um pouco mais de tempo para reagir, inclusive. Tá? Então, não sei, quanto ao número de contagiados, tá? Falando no número de contagiados. Agora, o número de falecidos, realmente... A forma de contabilizar, a metodologia utilizada é diferente em cada país. Então, é uma situação complicada, mas é isso. Muito bem, então não chegaram mais questões, não sei se alguém teria mais alguma questão, mas de qualquer modo você comentou, Mina, que teria algo mais a apresentar, então se você quiser, por exemplo, eu gostaria de comentar o seguinte. Estamos chegando no nosso limite também, vamos lá, por sim, favor. Sim, eu gostaria, estou vendo aqui pela hora. Eu gostaria de comentar o seguinte, que as pandemias podem alterar ou desestabilizar o equilíbrio de poderes em diferentes escalas, fortalecendo alguns atores e debilitando outros, dependendo das circunstâncias e dos seus recursos. Então, eu queria fazer um rápido comentário que eu acho que é importante, né? Aqui, a peste negra. Né? A peste negra foi a epidemia mais letal da Idade Média. Teve origem na Ásia, tudo indica que foi no deserto de Gobi, se estendeu à China, à Índia, à Rússia e Europa, através das rotas comerciais, os fluxos. É o que está acontecendo agora. Então, quais foram as suas consequências? Eu vou citar 2 ou 3 mais importantes. Além da grande mortalidade, um excessivo fluxo migratório cidade-campo, o que levou, por um lado, ao despovoamento do campo e ao debilitamento da aristocracia rural. Estamos falando da Idade Média, 1360, 70. Por outro, a revitalização dos núcleos urbanos e a consolidação da classe burguesa, que passou a investir os seus excedentes de capital na agricultura. Aí nós temos uma espécie de modernização da agricultura para a época. Mas também ocorreu na denominada gripe espanhola, que foi em 1918. É denominada por quê? Porque inicialmente se pensava que se havia originado na Espanha, né? Depois, agora se sabe que não foi assim, existem muitos estudos nesse sentido, né? A origem do agente causal foi, a maioria dos investigadores, dos pesquisadores apontam a China, se referindo ao surto de gripe que o país teve em 1916, 2 anos antes, e que foi levado aos Estados Unidos por trabalhadores chineses. Dali se estendeu à Europa através das tropas americanas que participaram da Primeira Guerra Mundial. Bom, na Europa, os campos militares e as trincheiras, em função das suas extremas condições, provocaram a sua rápida expansão. E afetaram também, quem comenta isto é Antônio Ercoreca, é um historiador, e que afetou em muito, digamos, as operações militares, e precipitou o fim da Primeira Guerra Mundial, segundo Maria Isabel Porras. Então, vejam aí as consequências das pandemias. Além disso, eu quero citar, porque eu creio que é importante, perdão, o que comenta o historiador estadunidense Alfred Grosby,
né? Ele atribui a um episódio da gripe, da gripe espanhola, que ocorreu entre os membros da delegação americana na Conferência de Paz de 1919, né, o fato do Tratado de Versalhes ter sido um acordo de vencedores e não um pacto que realmente permitisse a paz. Né? Por quê? Porque esse episódio de gripe precipitou a redação final desse documento, do Tratado de Versalhes. Tá? Como nós sabemos, as consequências aí, geopolíticas, políticas, foram enormes, porque levou à ascensão do Partido Nacional Socialista Obreiro Alemão, em 1920, sobre a liderança de Adolf Hitler. Então, isso é um pouco para... E agora, a questão atual, né? Como é que esta pandemia poderá alterar o cenário, né? Existem alguns politólogos, um deles é Ian Bremmer, que fala da perda paulatina da influência estadunidense. Só que isso tem seus vários vieses, né? Por exemplo, a economia digital chinesa, é 50 vezes maior que a economia digital dos Estados Unidos, é o que diz ele, né? E a economia americana, mas a economia americana e o seu mercado consumidores são os maiores do globo. Quer dizer que não é tão fácil assim dizer que os Estados Unidos vai perder sua importância e ponto final, né? Há vários matizes aí, né? E com relação a uma possível liderança da China, ele diz o seguinte, que a influência chinesa ainda é regional, mas está cada vez mais ativa nas reuniões internacionais. E comenta que esse pode ser um dos motivos pelos quais países aliados aos Estados Unidos poderão aproximar-se da China, se referindo principalmente aos países asiáticos. Outras questões que eu queria colocar rapidamente, com relação à União Europeia, já comentei, né? Alguns expertos dizem realmente que está em discussão, está em questão, alguns aspectos do projeto europeu originário, ante a dificuldade de aplicar de forma rápida políticas integradas e também ante a discordância entre os países do Sul e países do Norte ou Leste, com referência à adoção de medidas. Quer dizer, isso tudo aí está nesse cenário geopolítico. Na questão econômica, eu já comentei alguma coisa, né? O questionamento do atual modelo político-econômico, baseado na retirada do Estado em alguns setores fundamentais da economia, na área de serviços, e também se questionará a transformação da China no parque industrial do mundo. Tá? Ficou claro, né, não preciso nem dar mais detalhes, né, e que alguns países realmente estão querendo tomar medidas para impulsar a recuperação da indústria de produtos básicos nos seus territórios e que provavelmente trará uma reestruturação na atual, no sistema produtivo regional. Tá? Também o que eu já comentei, uma revalorização do papel do Estado, as suas instituições. Cremos também, e vários expertos também, que haverá uma reestruturação no mercado de trabalho, com base nas novas tecnologias. Né? O teletrabalho poderá substituir a cultura do trabalho presencial, certo? Aí tendremos que é necessário adotar novas legislações trabalhistas que regulem o descanso diário e semanal do trabalhador. Né? E também é uma questão que está sobre a mesa, é como esta pandemia e o medo, né, o medo que vai continuar existindo durante um certo tempo, né, de ser contaminado, vai afetar a mobilidade das pessoas e de algumas atividades econômicas que dependem da mesma, como o turismo, por exemplo. Pergunto, os congressos e as reuniões científicas poderão passar a ser realizadas online? É uma questão. Tá? Bom, então, o que a gente prevê realmente é que vão haver mudanças estruturais, né? Está claro que a atual globalização econômica e financeira desregulada comporta importantes riscos individuais, sociais e econômicos. Será uma etapa que teremos que repensar, esperamos que surja uma nova consciência global, né? Temos que revisar as nossas prioridades, pensar nas possibilidades que as tecnologias nos oferecem,
para que nos transformemos em uma sociedade mais ecológica e mais sustentável. Tá? E aí também, por último, para terminar, é importante considerar que o sistema capitalista encontrará instrumentos que possibilitarão reinventar-se com certa facilidade, enquanto grande parte dos trabalhadores sucumbirão nos seus projetos pessoais. Então, talvez seja esse o momento oportuno para desenvolver políticas que tornem as sociedades mais resilientes, né? Uma condição sine qua non para que estejamos preparados para outras crises, que previsivelmente seguiremos padecendo. Muito bem, Miriam, agradeço. E aí você, de certo modo, nos traz aí justamente o seminário, né? A ideia de passado, presente e o futuro, né? Nós temos aí, não há dúvida, do meu ponto de vista, claramente que teremos aí um futuro instável no curto prazo, não há dúvida. Eu não estou entre os otimistas, tem gente falando que o capitalismo acabou, eu não vejo de modo algum isso, né? Há várias manifestações que indicam o contrário. Me preocupo muito, e com um dos aspectos que você citou vários, mas um deles, por exemplo, é muito preocupante, a ideia do teletrabalho, o quanto está gerando de sobretrabalho, de as pessoas exauridas, né, em reuniões virtuais aí, onde a distinção entre o privado e o público estão completamente sucumbindo, né, o que é bem ruim, muito preocupante. E a questão ambiental, do meu ponto de vista, é uma bandeira a ser levantada agora, né? Não é uma bandeira nova, mas ela pode sim, isso sim seria uma alternativa diferente, uma alternativa, eu diria, mais contundente, até mais radical, para que nós reestruturássemos a vida. Mas isso, em momentos de crise como nós estamos assistindo, lamentavelmente não é o que ocorre, né? Só para lembrar duas questões que você trouxe há pouco. Há sempre o estigma, quando nós temos uma pandemia dessa ordem, você deu alguns exemplos, né? A gripe espanhola, a peste negra, enfim, tentou se rotular como a gripe chinesa dessa vez, né? Ao que tudo indica, mal sucedido, mas para algumas pessoas, infelizmente, ainda se reproduz esse discurso, e com muita frequência a história mostra isso, você acabou de se dizer, infelizmente, às vezes, governos de extrema-direita emergem nas crises, principalmente crises agudas, porque eles apresentam respostas fáceis que nem sempre explicam claramente a complexidade da situação. Então, é preciso estar muito alerta, ter muita discussão, muita qualidade na argumentação, e é esse justamente o nosso objetivo com essa série de reuniões, para que nós possamos qualificar o debate, qualificar não apenas nossos estudantes. Hoje eu fico muito feliz de ver ex-alunos participando, que trabalharam não comigo, mas em algum momento, os colegas de institutos avançados também colaborando conosco. Esse vídeo depois vai subir nas páginas das redes sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, lá no YouTube especialmente. E, enfim, antes de encerrar, só dizer que já temos a programação da próxima semana, a próxima segunda-feira. Nós vamos contar com a colaboração da Marina Jorge de Miranda, que é geógrafa, doutora em Geografia Física pelo Departamento de Geografia da USP, trabalhou com a professora Lígia, e fez o pós-doutorado também na Faculdade de Saúde Pública, e ela é hoje uma técnica que atua como representante da Organização Pan-Americana de Saúde, junto ao Comitê de Crise no governo federal. Então, nós vamos ter a visão de alguém que está dentro do sistema lá, como geógrafo, e certamente ela vai ter muitos dados a nos apresentar na próxima semana, então, dia 27 às 15 horas. Miriam, muito obrigado. Eu sei que já é tarde aí, mas é quase 9h30 da noite. Obrigado a todos aí que colaboraram, estiveram conosco, e fica o convite, divulguem, por favor, o seminário, e que a gente possa ter aí outros encontros, né? Se tudo estivesse como antes programado, estaríamos muito em breve de estar com a professora Miriam aqui, porque justamente sediaremos, espero, né? Mas sediaríamos o colóquio de geocrítica, o 16º, que estaria em São Paulo agora em maio, e que adiamos para outubro. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, se será uma reunião virtual ou não, isso tudo vai depender ainda da evolução da pandemia. Exatamente. Obrigado a todos, então, e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Wagner. Muito obrigada aí pela oportunidade. Até a próxima. Foi um prazer. O pessoal está agradecendo aqui no chat também. Obrigada, estou vendo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês pela atenção, pela participação. Foi um grande prazer. Nos veremos na próxima segunda-feira. Muito bem. Deixa eu ver se eu...